Seja muito bem-vinda à Comissão Executiva. A Comissão Europeia aprovou o orçamento português, mas com reservas. Bruxelas não vai voltar a enviar o documento para Lisboa, mas deixou um alerta. Os riscos de incumprimento não estão eliminados. Foi uma maratona de negociações e encontros entre o governo português e Bruxelas para chegar a um entendimento sobre o orçamento do Estado para 2016. Dos 950 milhões de euros que separavam Lisboa da Comissão Europeia, as negociações permitiram chegar a acordo com medidas adicionais de 845 milhões. António Costa conseguiu assim dar um passo em frente. Bruxelas não vai voltar a enviar o documento para Lisboa, mas deixou reservas e avisou: os riscos de incumprimento não estão eliminados. Pour conclure, la Commission considère que les nouvelles mesures présentées dans le budget que le gouvernement envoie cet après-midi au Parlement portugais réduisent les risques de non-conformité avec les règles du pacte. Mais, il faut être très clair, et nous sommes unis là-dessus, ces risques ne sont pas éliminés, et notre opinion le souligne. Il y a bien un risque de non-conformité, et nous serons très attentifs à ces risques. A luz verde de Bruxelas permite a Mário Centeno prosseguir com a apresentação do orçamento em Portugal, mas as negociações não acabaram. Só dentro de 3 semanas se conhecerá a decisão final da Comissão Europeia sobre o documento. Tema para a análise com os comentadores do ETV, Jaime Esteves, Raul Marques e também Carlos Loureiro. Muito obrigada a todos pela presença nesta Comissão Executiva e a primeira pergunta para todos é como é que definem esta proposta de Orçamento do Estado para 2016. Jaime Esteves. Bom dia, obrigado pelo convite. Uma proposta de orçamento com riscos, com sérios riscos na sua execução ao longo do ano. Eu penso que há aqui 4 pecados principais do Orçamento de Estado, a saber, e depois podemos detalhá-los mais à frente, se entender. Mais despesa, e esse é um dos principais pecados, mais despesa pública, a qual obviamente leva à necessidade de mais impostos, portanto, mais carga fiscal sobre famílias e empresas. Esta opção de mais despesa certa com mais impostos e receita incerta leva a mais riscos do orçamento. Terceiro problema, portanto, despesa, impostos, riscos. E estes riscos também são incrementados porque dentro da receita se opta mais por receita indireta do que por receita direta. E, portanto, isto leva a um conjunto de riscos que decorrem destes 4 pecados que eu lhe referia, e esses riscos assentam, portanto, no quadro orçamental, na receita, na despesa e nas opções que foram feitas, que podem conduzir também a maior litigância por parte quer das empresas, quer das famílias. Já vamos aprofundar estes riscos, Carlos Loureiro. A mesma pergunta, como é que define a proposta de orçamento que teve luz verde de Bruxelas, mas, como ouvíamos na peça, com reservas? Com reservas. Pois, eu acho que este era a arte do impossível, portanto, é um bocadinho quadratura do círculo. Aumentar a despesa num cenário em que o aumento da receita é difícil e incerto, trocar tributação direta que reduz por tributação indireta, poderá tornar o sistema fiscal mais injusto, no sentido de ser degressivo, portanto, acabam por ser penalizados no total da carga fiscal das famílias com menos posse, ao contrário do que se pretendia, e, por exemplo, as famílias com mais filhos também são comparativamente menos beneficiadas. E, portanto, entre promessas eleitorais, compromissos políticos assumidos e a negociação em casa à esquerda e na União Europeia mais à direita, porque são credores e porque querem garantir que nós vamos pagar o que devemos, de facto torna-se um orçamento complicado. É o orçamento possível, na sua opinião? Bom, há pouco dizia que era a arte do impossível, mas eu pergunto se isto era o possível. Mário Centeno dizia que esta proposta demonstra que há uma alternativa responsável. É assim que entende também? É uma alternativa possível, sabe que a vantagem das folhas de Excel é que permitem tudo. E, portanto, nós vimos, de facto, mudanças dos pressupostos do orçamento que num prazo de dias, acomodavam várias alterações, desde reduções do déficit, que acabou em 2,2, até cenários de macroeconómicos diferentes. Portanto, a incerteza, de facto, é grande. Há sempre opções políticas, há sempre possibilidade de optar por áreas e por soluções diferentes, mas no fim do dia a realidade é o que é. Quer dizer, o orçamento é um exercício importante, mas a execução orçamental é muito mais importante.
e o que iremos assistir é realmente a uma execução sob grande pressão. Por outro lado, o cenário macroeconómico internacional, não só o nacional, mas o internacional, não é favorável. Temos várias ameaças. E a coisa que mais me assusta com o nosso nível de endividamento, que anda muito próximo dos 130%, com as taxas de juros historicamente baixas, o risco para isto aumentar, isso já se verifica e acentuou-se muito, muito significativamente a semana passada. Se nós começarmos a ter que pagar um prémio de risco maior na nossa dívida, sendo 130% do PIB, é muito fácil fazer as contas. Qualquer aumento de 1% traduz-se em mais de 1% de agravamento do déficit. E, portanto, há aqui uma série de ameaças. É sempre possível delinear as políticas orçamentais, depois é preciso conseguir implementá-las na prática e convencer os agentes económicos que essa é, de facto, uma solução execuível. E já vamos falar também da execução. Raul Marques, como é que define este orçamento? Ou esta proposta? É, de facto, a proposta possível, que tenta, de alguma forma, uma quadratura do círculo que é muito difícil, que é muito exigente. Vai aqui haver um teste muito grande na execução. E, acima de tudo, o que temos que continuar a ter noção é que vamos ter austeridade por muito tempo. Um país que tem 130% ou perto disso de dívida pública relativamente ao produto não pode fugir a isso, e isto para além da dívida pública temos, como é bem sabido também, uma dívida das empresas e das famílias muitíssimo elevada. Portanto, vamos ter que, além desse dado de partida, que é muitíssimo limitativo, temos os compromissos que este Governo disse e fez questão, e acabou por acontecer isso, de ser fiel aos compromissos que nós temos e que firmamos a nível europeu. Chegamos a um orçamento que vai ser de difícil execução, de facto, a vários níveis. A semana passada já aqui referimos é evidente que houve um ajuste entre o esboço e esta proposta do crescimento real de 2,1% para 1,8%, refletindo vários ajustes, nomeadamente a nível do consumo privado e das exportações. Não houve qualquer ajuste, portanto o Governo considera que continua a ser possível os 4,9% de crescimento no investimento. Convenhamos que vai ser, com certeza, muito exigente atingir esses 4,9% de crescimento. Depois, outro aspecto que aqui há uma semana discutimos, que nos conduz ao crescimento nominal, portanto, o crescimento real de 1,8%, e o Governo manteve o deflator do PIB em 2%, portanto, isso conduz a um crescimento nominal de quase 4%, que é, de facto, muito exigente e, obviamente, na base do qual esse pressuposto está na base, depois, de uma série de valores. O Jaime já aqui referiu a questão dos impostos indiretos, que são, de facto, e o Carlos, são mais incertos por natureza. A doutrina também diz que, em termos conceptuais, podem ser mais injustos e, portanto, creio que há aqui outras matérias de risco, portanto, não falamos aqui, mas o eterno tema que todos os anos é discutido da redução dos consumos intermédios ou do efeito das simplificações administrativas, a questão do efeito das 35 horas na função pública, também veremos, portanto, não é fácil acreditarmos que o efeito vai ser nulo. Portanto, existe aqui uma série de riscos de índole externa e interna e, portanto, a execução, como sempre acontece nos últimos anos e, portanto, num contexto externo que está, de facto, aparentemente cada vez mais desafiante, portanto, a execução vai ser extremamente difícil e desafiante. Bruxelas foi intransigente em relação a Portugal? Eu acho que Bruxelas foi benevolente, ou seja, há aqui, como está a ser referido, um orçamento cuja execução depende de um conjunto de fatores que têm todos eles que correrem muito bem. Não é? Portanto, há a necessidade que o quadro externo se mantenha exatamente como se encontra, com a capacidade de enormes agravamentos, de tensões por todo lado e também tensões financeiras. Há a necessidade que os nossos mercados de exportação se mantenham receptivos dos nossos bens e serviços e temos pressões nos nossos principais parceiros. Angola é um exemplo maior dessas dificuldades. Há dificuldades políticas em Espanha, que é o nosso principal parceiro comercial, que poderá a qualquer momento também contrair
o consumo. Há dificuldades com as taxas de juros que nunca estiveram tão baixas, mas podem a qualquer momento subir. Isso, mesmo que ligeiramente, o Carlos já o referiu, terá um efeito devastador, será napalm sobre a nossa economia. Temos uma paridade com o dólar que pode alterar, enfim, temos os migrantes. Podíamos ficar aqui a falar de todas estas incertezas. Essas incertezas, ou melhor, isso tudo pode alterar-se, não é? Tudo isto pode alterar-se, não no bom sentido, no mau, mas a execução orçamental prevista parte do pressuposto que tudo isto vai correr bem. E a probabilidade vou fazer uma provocação, se esta proposta de orçamento tem tudo para falhar. Esta proposta tendo em conta todas essas variáveis tem tudo para não nos conduzir a um déficit abaixo de 3% do PIB, tem tudo para criar dificuldades orçamentais e de cumprimento do ajustamento macroeconómico que deveríamos ter de cumprir. Adicionalmente, há um conjunto de outros problemas. Há o problema da alteração da tributação direta para indireta e, portanto, menos receitas que aquelas que estão previstas. Mesmo na tributação direta, há o efeito conjugado da irritação e da fadiga fiscal, porque levamos muita tributação de há muitos anos a esta parte. Espera-se um crescimento significativo do investimento, foi aqui já referido, mas eu pergunto como pode haver investimento quando aquilo que os investidores mais valorizam é estabilidade fiscal. E nós temos uma contra-reforma no IRC e se calhar também uma mini contra-reforma no IRS e depois posso lhe explicar porquê. Pode explicar já. Posso explicar já. No IRC nós garantimos que a taxa nominal do IRC ia descer para menos de 20%, 19%, que comercialmente era simpático, mantemos nos 21%. Garantimos que os prejuízos fiscais seriam dedutíveis por 12 anos e garantimos isto há 2 anos atrás, não foi há 10, por 12 anos, voltam para 5 anos. Garantimos que tínhamos um regime de isenção de mais-valias e dividendos a começar nos 5%, passou ou vai passar para 10%. Garantimos que tínhamos um regime especial para direito de propriedade industrial, 2 anos depois abolimos esse regime especial. Vamos aplicar à concessão de suprimentos os mesmos requisitos que aplicamos à isenção de dividendos e de mais-valias. Tínhamos resultados suspensos de tributação nos lucros consolidados desde 2000. Aparece algo nunca visto, uma tributação de surpresa, que se diz, bom, mas eles vão começar os resultados que estão suspensos de tributação há 15 anos vão começar a ser tributados dentro de 3 meses, em julho de 2016. E, portanto, isto não leva à confiança, isto é o contrário da estabilidade fiscal. Isto é grave, instabilidade fiscal. Isso mina a confiança e isso reduz o investimento. O ano passado disse, bom, é importante incentivar a natalidade. Portanto, vamos criar aqui um quociente familiar que vai ajudar as famílias com filhos. E agora acaba-se com o quociente familiar. Agora acaba-se, alegadamente porque favoreceria famílias com mais rendimentos. As nossas contas, nas nossas simulações, indicam que a partir de uma casa de rendimentos por cabeça na família de 12 para 16 mil euros, o efeito já é negativo, se considerarmos só o efeito de IRS e, portanto, não me parece que estejamos a falar de classe média alta. Estamos já a falar de classe média baixa, que é prejudicada com esta alteração. Aqui acresce e termino agora, que quando se diz que o efeito é globalmente positivo, está-se a considerar a redução da sobretaxa, que leva efetivamente a uma redução de imposto nas famílias, com o aumento que decorre da alteração do quociente familiar para deduções fixas. Agora, acontece que a sobretaxa era uma medida temporária, ou seja, foi um aumento temporário que agora está a ser retirado. Portanto, a análise que tem que ser feita tem que ser a análise do IRS, e o IRS estruturalmente fica menos rico, fica menos interessante e seguramente com menos incentivo para a natalidade. E isto vai ao cerne de 2 problemas que nós temos. O emprego, portanto, o investimento suscita menos investimento, é menos emprego, esse é o nosso problema. 2, suscita menos natalidade do lado do IRS e esse é também o nosso problema. Ou seja, 2 impostos nucleares ao sistema, na minha opinião, duas opções substancialmente erradas. Carlos Loureiro, menos incentivo à taxa de natalidade e também menos incentivo à atração de investimento estrangeiro, que é o que Portugal mais precisa neste momento. É, exatamente. Não, enfim,
desde sempre que os investidores, em termos de sistema fiscal e todos os estudos, e, por exemplo, um recente questionário internacional da Deloitte vem de novo apresentar como principal aspecto, os investidores querem estabilidade, certeza e segurança no sistema fiscal. Portanto, quando se faz um investimento, tem um período de retorno de 5, 10, 20 anos, não vamos para um país, seguramente, onde eu não sei o que é que para o próximo ano quais vão ser as regras, qual vai ser a tributação, e até os próprios investidores nacionais, portanto, mesmo em termos de investimento interno, vêm já, e já houve vários empresários que o afirmaram publicamente, vêm deslocalizar ou adiar projetos de investimento. Portanto, estou absolutamente de acordo que a estabilidade, a certeza e a segurança é fundamental. E, sobretudo, quando se muda por mudar, isso é claramente negativo. E é isso que está a acontecer, na sua opinião? Eu acho que está a acontecer porque, claro, fizemos uma reforma fiscal que, no caso do IRC, o Partido Socialista até, e foi negociado, até concordou e depois absteve-se na votação por razões que não saberá, mas de facto não foi uma reforma contra a do IRS já foi mais difícil. E, portanto, passados 2 anos, vamos mexer em coisas pontuais. Por exemplo, como o Jaime referiu, a isenção de tributação dos dividendos e mais-valias, que era de 5% e 2 anos, passou para 10 e 1 ano. Portanto, são pequenas indicações. O imposto de selo muda em pequenos pormenores. E o mais grave ainda, e isso então é claramente o fim da credibilidade de qualquer sistema fiscal, muitas destas normas têm um caráter interpretativo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o legislador vem agora dizer que o que o legislador disse, no caso do imposto de selo, há quase 100 anos, noutros casos há menos, mas em alguns casos por exemplo, há 10, não era aquilo que ele queria dizer, é isto. Situações em que, por vezes, há litígios em tribunal em curso neste momento. Portanto, havia diferentes interpretações e o Estado vem dizer, bom, o que a lei queria dizer não era isto, era aquilo, mas aplica-se desde a lei original. Portanto, tem o caráter interpretativo, significa que o que a lei dizia não era aquilo que dizia, era isto que eu agora venho dizer. E, portanto, isto então, porque no fundo tem aqui uma natureza, enfim, não tecnicamente, mas de retroatividade, que mina completamente a confiança, porque se eu agora vou investir ou vou tomar decisões com base na lei atual, não sei se daqui a 5 anos alguém vai dizer não, a lei não dizia isso, dizia uma coisa um bocadinho diferente, que por acaso tem um efeito exatamente contrário em termos de tributação. Perguntava-lhe mais custos para o Estado, isto é, no limite, mais custos para os contribuintes por causa desses riscos de litigância? Também, riscos de litigância, mas sobretudo o peso da incerteza, não é? Porque qualquer gestor vai começar a ter medo de tomar decisões. E como é que fica, por exemplo, as empresas que decidiram investir em Portugal à luz da reforma da IRC que surgiu há 2 anos, salvo erro? Exatamente. Como é que ficam essas empresas? Sentem-se ludibriadas? Sentem-se seguramente inseguras. E, de facto, Portugal, nos investimentos internacionais, concorre, é quase um beauty contest com outras jurisdições. E quando nós conseguimos convencer o investimento a vir para Portugal, é com base num conjunto de pressupostos. Se esses pressupostos mudam, aqueles investidores e outros dos mesmos países, porque isto tudo obviamente sabe, e os investidores falam com os outros, e as câmaras de comércio, etc. Portanto, da próxima vez que Portugal oferecer um pacote que parece atrativo, as pessoas vão pensar, bom, mas se calhar o pacote agora é assim, mas para o próximo ano já mudou. Mudar o reporte de prejuízo de 12 para 5 anos, por exemplo, é de facto uma mudança brutal em investimentos que têm um período de recuperação muito grande. E além disso, há outra questão que, enfim, que terá as suas razões políticas, mas estas alterações, várias, nomeadamente esta da Participation Exemption sobre dividendos e mais-valias, só se aplicam a partir de 2017. Embora estejam no orçamento de 2016. E, portanto, isto para as empresas também faz confusão, porque o que vai circular internacionalmente é que o Participation Exemption vai mudar e vai se tornar menos atrativo, em muitos casos. Não vai dizer que, bom, mas este ano mantém-se, é só para o ano. Portanto, as empresas vão recuar. As empresas vão necessariamente pensar 2 vezes quando decidem investir em Portugal.
Raul, há também impostos sobre a banca, que tem estado fragilizada. Enfim, começámos a ter bancos portugueses a ter lucros agora em 2015, mas ainda assim há uma posição fragilizada. Eu pergunto-lhe se também esse imposto sobre a banca, no limite, se vai refletir nos clientes dos bancos. Sim, há vários tipos. Há a questão da taxa e do alargamento da base tributável da contribuição bancária, mas existem também outras operações a nível, digamos, que têm a ver com operações bancárias, de crédito ao consumo, de tributação a nível de selo, de comissões, creio eu, de comissões entre bancos, que afetam de alguma forma a banca. Em termos de valor, não parece ser um valor extraordinário, mas é evidente que o que daqui resulta e que transpareceu ao longo desta semana passada é que, para além das opções políticas que já estavam subjacentes no esboço, que aqui discutimos há uma semana, houve também depois a necessidade de ir buscar a várias origens valores acrescidos de receita e, portanto, obviamente que os automóveis, o setor automóvel, foi seguramente o mais penalizado em termos deste diferencial face àquilo que se tinha discutido e também já no esboço já o era. A banca também, e depois houve aqui a nível das empresas vários pequenos, grandes valores que de uma forma direta ou indireta, vão penalizar as empresas. Portanto, aquilo que transparece é que, de facto, foi uma tarefa difícil, portanto, conseguir compatibilizar, conjugar aquilo que são os acordos feitos com outros partidos, por parte do Partido Socialista, com outros partidos à esquerda, conjugar isso com as exigências que Bruxelas estabeleceu. E, portanto, houve a necessidade de ir buscar a várias fontes, sem penalizar demasiadamente, talvez com exceção do setor automóvel, que tem várias rúbricas que o afetam de forma substancial. É evidente, na banca, nós temos de ter aqui um grande cuidado. Portanto, eu não me parece mal que dentro daquilo que foi o orçamento possível, ir tributar o crédito ao consumo parece-me razoável e, portanto, já aqui o ano passado e noutros contextos discutimos a necessidade de incentivar, quer dizer, se há alguma coisa que incentivar, há que incentivar a poupança e, designadamente, a poupança de longo prazo versus o consumo. Dentro do possível, portanto, normalmente um suspeito habitual é sempre o setor automóvel, o tabaco também, portanto, digamos, os impostos do vício e os impostos sobre o setor automóvel. Desta vez penalizou-se, de facto, bastante a nível de imposto sobre produtos petrolíferos e imposto sobre veículos e imposto único de circulação, etc. Portanto, eu creio que de alguma forma foi o possível e, portanto, foi o possível para depois, digamos, no valor final, se chegar a uma solução global e um valor final que Bruxelas aceitasse. Portanto, nesse contexto, a banca, que obviamente tem que se ter bastante cuidado, está muito fragilizada, mas foi também, é um dos suspeitos também habituais e, portanto, também teve um contributo. Mais uma vez, eu creio que foi o orçamento possível dentro de todas estas limitações. Já continuamos a nossa conversa nesta Comissão Executiva depois de uma curta pausa. Volte connosco. Até já. Seja bem-vindo de regresso à Comissão Executiva. Estamos a analisar a proposta de Orçamento do Estado para 2016, que teve luz verde de Bruxelas. Jaime Esteves, como é que olha para a questão do IRS e também para os impostos pela via do consumo? Sim, muito obrigado por essa questão, porque efetivamente diz-se que há aqui uma compensação, não é? Que eventualmente alguma descida da tributação direta no IRS que possa haver para rendimentos ligeiramente mais baixos, são depois compensados com a tributação indireta. E, como o Carlos referiu, a tributação indireta é, de alguma forma, socialmente mais injusta porque regressiva. Há esse estigma na tributação indireta. E, como aqui foi referido, mantemos a fustigação fiscal, se assim quisermos dizer, sobre os suspeitos do costume. A banca, o imobiliário prime, e o setor automóvel, que ressurgia de alguma letargia até 2014, 15 foi um ano mais ou menos, e agora, se calhar, vai ter 2 meses fantásticos até a entrada em vigor do orçamento e depois podem todos ir de férias até dezembro, porque provavelmente não se venderá mais veículos automóveis. E aqui parece-me errado dizer-se que, mas andem-se de transportes públicos. O efeito dos combustíveis, ou do aumento da tarifa dos combustíveis, parece-me que é transversal à economia.
penaliza famílias, mas também penaliza as empresas. As empresas precisam necessariamente de automóveis e de consumo de combustível para circularem, para trabalharem. Os empresários precisam dos seus veículos automóveis, as famílias precisam dos veículos automóveis para levar as suas crianças à escola. Portanto, há aqui, de facto, uma penalização. E muitas também para irem trabalhar. E muitas também para irem trabalhar. Mas, enfim, o primeiro passo, normalmente, é os filhos e depois é que vão trabalhar. E isto soma-se a um aumento daquilo que eu chamaria a hiperprogressividade no IRS. O que é que eu quero dizer com isto? Todas as alterações que têm sido feitas, quociente agora, a sobretaxa, que foi reduzida para determinados escalões mais baixos, levam a uma crescente hiperprogressividade do imposto. Diz-se que o IRS deve ser progressivo, mas não deverá ser hiperprogressivo, porque isso leva a um aumento de irritação fiscal nas famílias que, de facto, pagam imposto. E nós temos um conceito de rico muito sui generis. Os nossos ricos são 10 vezes menos ricos que um rico francês. O que é que eu quero com isto dizer? A taxa máxima de tributação, ou o escalão máximo de tributação em França é 10 vezes mais elevado do que o nosso. Eu dou-lhe um exemplo com as novas contas que nós fizemos. Um indivíduo que tenha uma remuneração de 1.000 euros por mês pagará de imposto qualquer coisa como 845 euros. Um indivíduo que tenha 1.500 euros de imposto por mês, 1.500 euros de remuneração por mês, portanto, mais 50% do que no caso anterior, pagará já 2.600 euros de IRS por ano. O que significa que, para remunerações de 1.000 a 1.500, um aumento de 50% na remuneração corresponde ao triplo da tributação. E, portanto, isto é algo que tem que ser devidamente pensado no sistema, porque não me parece razoável, as taxas de tributação que temos, a carga fiscal que mantemos porque não queremos ou não conseguimos reduzir a despesa pública e que leva a estes efeitos de um aumento muito rápido, muitíssimo rápido. Não há uma proporção nessa tributação. Penso que não há proporcionalidade nesta tributação e, mais do que isso, desincentiva sobremaneira um acréscimo de esforço para uma maior remuneração. Portanto, isso também prejudica o empreendedorismo, prejudica a mobilidade social das famílias. Carlos Loureiro, a taxa social única já não desce para trabalhadores que ganhem menos de 600 euros por mês. Esta era uma das bandeiras do PS, mas foi esta a última cedência do Governo que levou Bruxelas a dar o ok a esta proposta de orçamento. Como é que encara esta medida? Pois, realmente, para uma pequena vantagem, muito pequena vantagem individual, havia de facto um custo desproporcionado e, portanto, na verdade, depois a realidade acaba por se impor e as contas e, portanto, enfim, sendo uma promessa, mas acho que a realidade sobrepôs-se bem porque, de facto, a relação custo-benefício pareceu-me, de facto, muito exagerada. Eu acho que este orçamento, e quando olhamos para aqui, de facto as famílias, embora possam, e eu acho que a família vai sentir o efeito conjugado do IRS, que sobe, especialmente para os casais com filhos, a partir de valores muito baixos, por exemplo, cerca de menos de 1.500 euros por mês de rendimento de um casal com 2 filhos, já tem um agravamento do IRS, que é compensado ou mais compensado pela sobretaxa e, portanto, as famílias vão sentir um pequeno alívio, na maior parte dos casos muito pequeno. Mas não tanto, se calhar, quanto pensariam. Mas não tanto quanto pensariam e, sobretudo, a carga fiscal da família, do agregado familiar, vai aumentar, a menos que seja uma família quase que viva num convento, ou seja, que não anda de automóvel, não fuma... Tudo aquilo que António Costa se referia durante o fim de semana. Portanto, se for, de facto, uma família absolutamente exemplar em termos de vícios, talvez tenha de facto uma vantagem. Mas, no conjunto, a família vai pagar mais, porque provavelmente está endividada e o imposto de selo vai aumentar 50% sobre o crédito ao consumo, vai ter gasolina mais cara, se tiver que trocar de carro é mais cara, etc. E, portanto, este efeito, quando um dos pressupostos do orçamento é, primeiro, criação de emprego e, em segundo lugar, aumento do consumo, porque haveria mais rendimento disponível, na verdade, eu vejo com muita dificuldade que isso suceda. Em primeiro lugar, porque eu acho que
as empresas, não têm, como já vimos, não têm condições para criar mais emprego. Não me parece que vai haver muito crescimento, ou pelo menos decorrente do orçamento, e a conjuntura não ajuda. E o rendimento disponível das famílias, na maior parte dos casos, provavelmente vai diminuir ou ficar muito parecido. E, portanto, não vai haver uma propensão ao consumo muito maior. Isto conjugado torna ainda mais difíceis as contas, porque, de facto, não vejo como é que haverá um aumento de receita. E, por exemplo, uma das medidas, ou das promessas emblemáticas deste governo, que foi a questão do IVA na restauração, que passou, mas não passou, de 23% para 13%, portanto, uma margem grande. São os próprios empresários do setor e a própria associação representativa que já vêm dizer, bom, os preços não vão baixar, portanto, se não baixa, os restaurantes teoricamente não venderão mais refeições, o que significa que também não precisam de mais empregados. E, portanto, uns já disseram abertamente que não vão criar mais emprego. Outros disseram, bom, talvez, queria estar mais longe. Portanto, tudo isto são mais desafios para a execução orçamental, não é? Porque, de facto, quando se pensa que as famílias não vão ter mais capacidade de consumir, não vai haver mais emprego, caem por terra uma parte dos pressupostos subjacentes às projeções macroeconómicas do governo, que é mais consumo, mais emprego, etc. Raul Marques, e isso leva-me a perguntar se os partidos, nomeadamente o PS, apoiado pelos partidos à esquerda, que tanto se opuseram ao aumento de impostos do governo anterior, se veem agora confrontados com a realidade e acabam por ter de fazer o mesmo que de outra forma. Completamente, aliás, o Carlos referiu isso, portanto, isto é a realidade, é o que é, impôs-se, e eu creio que vai se impor durante muito tempo. Portanto, nós, a realidade, voltando às minhas notas iniciais, em termos de dívida pública, são 128, 127 ou 128%, e portanto vai ser um caminho muito lento, ou seja, nós temos que, e de alguma forma os pressupostos deste orçamento evidenciam, nós temos que crescer em termos reais e tentar crescer, que mais uma vez em 2016 não vai ser o caso, independentemente do crescimento vir a ser 1,8, como espera o Governo, vir a ser 1,6, como espera a Comissão Europeia. Temos que crescer em termos reais e depois temos que esperar que, a nível de inflação, nós temos um grande problema, que a semana passada já aqui abordámos, e não somos só nós, portanto, a nível global existe de facto uma carga de dívida pública, privada, em Portugal também, mas não é um problema apenas português, que ajudava se tivéssemos, portanto, se o Sr. Draghi na Europa e a nível global, se houver uma inflação quanto baste, será de facto muito útil para reduzir o valor real da dívida que em Portugal, pública e privada, e que a nível global de facto é muito elevada. Se não houver inflação, digamos, inflação quanto baste, repito, se não houver inflação nos próximos anos vai ser muito complicado, portanto vamos ter, para além da discussão da espuma dos dias, e portanto há aqui muitas coisas muito importantes, mas acima de tudo temos que apostar no investimento, que crie emprego, que permita que o país cresça, que a economia portuguesa cresça bem e sustentadamente e acima dos seus parceiros, e também ter alguma inflação, porque sem inflação e sem crescimento real, tudo isto vai ser de facto um equilíbrio muito difícil todos os anos, e portanto obviamente que a realidade acabou por se impor e vai continuar a impor-se, e portanto não esperemos que a página da austeridade possa ser virada. Poderá eventualmente ser virada progressivamente, mas isto vai demorar muitos anos, se nós crescermos bem e se tivermos também alguma inflação a ajudar a que este valor real desta dívida pública e privada vá também progressivamente reduzindo. Jaime, como é que encara as alterações ao nível do IVA? Um pouco como o orçamento, não é? No sim, mas. Ou seja, há alterações, mas não troco. E, por outro lado, também aqui com o potencial de aumentar mais o conflito fiscal entre empresas, consumidores e administração tributária. Explico porquê. Sim, mas. Reduzimos o IVA da restauração, mas não para bebidas alcoólicas, para sumos, néctares, refrigerantes e águas gaseificadas ou adicionadas. O que é que isto nos leva? Leva-nos a que, de facto, uma parte importante do custo do serviço de restauração mantém-se a 23%. Portanto, vamos ao encontro das palavras do Carlos de que possivelmente os restaurantes não vão contratar. Sem dúvida, mas com um problema adicional. Porque
sempre que nós introduzimos estas arbitragens, damos lugar à criatividade. E, portanto, eu acho que, e muito bem, estou-lhe a querer dizer economia paralela? Não, nada disso. Estou-lhe a dizer também, mas isso é por outros motivos, não por este. Isso percebo menos, mas criatividade, ou seja, um chá não está em nenhuma destas 5 categorias. Se eu, por acaso, colocar uma destas bebidas, estava nas tais 5 categorias da taxa de 23%, como chá, por uma qualquer razão, chá com gelo, chá gelado, ela já vem para a taxa de 13%. Se eu, por exemplo, lhe disser assim, olha, aqui no meu pequenino snack bar, aquilo que eu tenho de facto é serviços de restauração de sandes, mas a sua bebida você vai ali à pradeira do lado, que é um supermercado, e é você que abre a garrafa e também não tem copo. E, portanto, já está na taxa mínima de 6% do supermercado. Não há buracos na lei? Obviamente que sempre que se tenta mudar e estabelecer minudências deste género, há buracos como o pão. Então, a broa deixou de ser pão, o pão de leite, o pão até de Deus, também deixou de ser pão e ter a taxa mínima. Não me parece sensato. O que significa que, tal como sempre aconteceu com os óleos, com os refrigerantes, com as massas, com os iogurtes, com os lácteos, as empresas vão agora olhar e esticar na lei os teores de sal e de açúcar para que aquilo que nem era pão já volte a ser pão e possa qualificar-se na taxa mínima. Portanto, isto vai levar a litigância acrescida entre as empresas e o fisco, como a profusão de normas interpretativas também, que o Carlos já referia, vai levar naturalmente aquilo onde dizia o branco é tributado a, visto agora dizer interpretativamente, quando se dizia o branco é tributado a, queria-se dizer o branco e o preto são tributados a, não é interpretativa, é uma aplicação retroativa. E, portanto, também aqui vamos ter problemas. Como vamos ter problemas? Quando se diz, até hoje era possível, se eu me enganasse no cálculo do meu IRC, pedir à ação tributária que está obrigada a corrigi-lo durante 4 anos. E agora, de repente, essa obrigatoriedade por parte da administração tributária desaparece. Ou seja, há aqui uma violação grave do princípio da lealdade, da cooperação e até da legalidade. O que me parece mais grave, se ainda me der um minuto para maturar, o que me parece mais grave é que no final do dia pode dizer, bom, mas então quem é que sai beneficiado com este orçamento? E eu digo, tem que fazer aqui uma quadratura do círculo. Tem que, estar empregado, porque este orçamento não é bom para os empregados, não é por ele que vão ter emprego, não deve ter filhos, é bom que não fume, é bom que não beba, é bom que não circule e é bom que não contraia empréstimos. Se não contrair empréstimos, não circular, não beber, não fumar, não tiver filhos e estiver empregado, talvez seja bom. Para todos os outros... Pode dizer que mais vale não viver, não vive. Todos os outros... Bom, mas quem é que não vive, então? Não vive o investidor estrangeiro em Portugal. Vou-lhe dar um exemplo. Imagine que eu lhe tinha vendido um veículo automóvel que dizia que era muito bom, mas que não era assim tão bom quanto isso. E que depois reincidia que lhe vendia um segundo automóvel estragado. Não me compraria o terceiro. A contra-reforma do IRC é isso que leva. Não teremos mais investidores estrangeiros em Portugal. Carlos Loureiro, também muitas interpretações no que toca à legislação do IVA. Sim, não, o IVA... Quem ouve isto de fora parece uma grande confusão, não é? Porque repare, deixe-me dar um exemplo. Os restaurantes, por vezes, servem um pacote, não é? Tem comida, tem uma bebida e, neste momento, as bebidas, se escolher água sem gás, está dentro da taxa reduzida de 13%, não tem problema. Se escolher água com gás ou um copo de vinho, a totalidade, porque é um pacote, um menu, a totalidade passa a ser tributada a 23% e não a 13%. Portanto, o mesmo menu, se optar por um copo de água sem gás, porque se for com gás, estraga tudo, é tributado na totalidade a 13%. Se escolher um copo de vinho ou água com gás, passa a pagar sobre a totalidade, incluindo a comida, 23%. Porque é a taxa mais alta desse pacote. Basta ter um copo de vinho que troca. Outra coisa que não se compreende, o vinho, enfim, pelas muitas razões que se conhece, não sei se neste momento o vinho já dá trabalho a 1 milhão de portugueses como antigamente, mas o vinho entendeu-se e manteve-se que devia ter uma taxa mais vantajosa de IVA, uma taxa mais baixa. Se for ao supermercado, como dizia o Jaime, porque se for no restaurante já tem a taxa máxima.
Portanto, há aqui algumas incongruências que, de facto, tornam mais difícil a vida dos restaurantes e obrigam a investimentos em sistemas informáticos, etc., porque depois a fatura tem que sair com as taxas certas para cada rúbrica. Não é que seja original, há 8 países onde isto funciona assim, mas nós complicámos ao máximo. E o caso do pão é absolutamente paradigmático, porque o pão era o pão e outros produtos similares, significava que uma tosta tinha a mesma taxa de 6% do pão. O pão está definido numa portaria, portanto, sabe-se o que é pão. E abrange vários tipos de pão. Mas, por exemplo, as tostas ou os gricinos já têm uma taxa diferente. Para que é que nós mudamos o regime do IVA para apanhar tostas e gricinos e, se calhar, o pão de Deus que tem, a regueifa que tem mais açúcar ou algo assim, que vai obrigar as empresas a um esforço, porque isso tem custos para as empresas. Tem que se adaptar. Uma padaria vai passar a ter várias taxas de IVA de pão. Não sei lá o grau de sofisticação do seu padeiro lá do bairro, mas eu duvido que alguns consigam, de facto, facilmente saber que aquelas bolas têm uma taxa de IVA ou outra. Não é? Raul, a verdade é que o PCP não se compromete com a aprovação do documento. Enfim, se no limite, mais para a frente, o PCP e também o Bloco de Esquerda, que sempre foi contra cedências a Bruxelas, falharem este governo, pode vir aí um cenário de eleições antecipadas? Não me parece, acho que não será este o momento, com certeza. Eu estou a dizer já. Até porque é evidente que, como temos vindo aqui a falar e comentávamos no intervalo, a execução aliás, é sempre. Nós não temos propriamente em Portugal um historial extraordinário de execução orçamental. Portanto, veremos veremos no plano de estabilidade que vai ser apresentado, creio, aqui em abril, os moldes, os pressupostos que vai contemplar. Veremos também pelo caminho, vamos ter vários feedbacks de agências de rating e, portanto, vamos ver a execução orçamental ao longo do... Portanto, é evidente que a execução orçamental vai ser decisiva para ver o grau de tensões políticas que teremos ao longo do ano. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise nesta Comissão Executiva. A Comissão Executiva de hoje fica por aqui. Desejo-lhe um bom dia e um bom Carnaval.